eu sou a Fran, você está no YouTube da Brasel Paraná e o papo agora é Brasil Sabor, o Festival Brasil Sabor que esse ano completa 20 anos. Eu tô aqui com a Gabriela, do Quintana. Obrigada, Gabriela, por aceitar nosso convite. Obrigada pelo papo. Eu que agradeço, Fran, uma honra estar aqui, falar de um assunto tão gostoso. E você sempre participa do Brasil Sabor, né? Sim, sim. Eu acho um festival muito valioso porque contempla o Brasil inteiro e é muito legal quando você consegue, ao mesmo, né, simultaneamente com outras cidades espalhadas, estar tratando, né, do tema da gastronomia e trazendo, né, e o Paraná, cá entre nós, faz um trabalho de maestria nesses eventos que acontecem, embora aconteça no Brasil inteiro. O Paraná é muito bom, é um evento que dá vontade de participar. Sim, a gente sempre se destaca, né? Sempre tem temas pertinentes, né, tá sempre lidando com alguma informação pertinente a todos nós, que vai deixar, no mínimo, vai deixar a próxima fase melhor, ou vai dar uma experiência muito boa para quem experienciar. Então, é gostoso participar né, desses movimentos que a gente percebe que agregam. Verdade. E bem observado, né? O Brasil Sabor sempre está trazendo um tema novo, uma pauta nova, né? Sim. Sempre todos os festivais são temáticos, né? Sim. E esse ano você já falou. Qual é o tema desse ano? As experiências, né? Sabores, né? Da história, sabores e experiência. E nisso você já é pioneira aqui em Curitiba, né? Porque você já tem um trabalho fantástico há anos de oferecer realmente essa qualidade, esse cuidado, esse amor com a alimentação, né? Então, foi tranquilo, então, adaptar para o Festival Brasil Sabor? Quem vai ao Quintana para aproveitar o festival vai encontrar o quê? O que vocês estão trazendo para nós nesse festival? Foi tranquilo, assim, no sentido de... Sempre tem muitas opções, mas tem um prato desse ano. Esse ano de 2026 é o ano, assim, a gente já começou o ano... Eu já comecei o ano sabendo que desse ano minha mãe não ia passar. E aí, esse ano, veio o ano de, assim, eu vou honrar em tudo que eu puder honrar a minha mãe. E aí, resgatei alguns clássicos da minha mãe. E um deles é esse prato que a gente está servindo, que é um filé mignon com um molho de mostarda. E é um molho de mostarda muito especial, assim, que é uma receita que ela tinha aprendido com uma amiga dela, mas ela deu o toque dela, ela refez uma receita dela, a qual eu honro por esses ajustes. É muito especial. Quem prova fala, nossa, é diferenciado mesmo, é um molho muito untuoso, muito especial. Acompanha um arroz com amêndoas, então ela sempre fazia assim, toda vez que eu voltava a visitar Curitiba, porque eu morei muito tempo fora, o prato que ela fazia era esse mignon com esse molho de mostarda e esse arroz com amêndoas tostadas ali, amêndoas laminadas tostadas. E então, eu me emociono até ao pensar que o Quintana traz essa homenagem desse prato, né? E eu trago, né? Especialmente porque eu abri o Quintana, então a gente tem muita história. Eu abri o Quintana com a minha mãe, e aí ela, né, os primeiros anos, até que ela falou, meu, é muita coisa, isso não é para mim. Falei, mãe, já deu, eu agradeço muito todo o seu apoio. Agora vai seguir, né, fazendo seus cuidados. E daí ela deixou de estar ali diretamente com a gente, mas ela acompanha o Quintana desde sempre. Daí ela teve a passagem dela esse ano, né? Foram alguns meses atrás que ela teve a passagem dela, mas a gente conseguiu começar o ano já trazendo esse prato como prato de destaque. Sim. Que para o tema de experiência, né, esse é o convite para o cliente vir ao Quintana, ter uma experiência gastronômica com um prato que tem história, tem muito sabor, mas também poder usufruir de um ambiente acolhedor, super repleto de natureza, né? Então, desde o espaço aberto do jardim, a natureza presente ali, as abelhas sem ferrão, e mesmo a parte de dentro da casa, uma casa centenária, né? Que está ali, a estrutura, uma casa de 100 anos. Então, ter essa experiência e comer e usufruir de um bom serviço, de um acolhimento pelas pessoas que lá estão, né? Uma família, uma grande família. Eu acho que é um convite e honra muito esse tema de sabores, de histórias e de experiências que o Brasil Sabor 2026 aqui do Paraná está trazendo. E nós, com muita alegria, honramos com um prato delicioso, cheio de história e que vai gerar uma experiência bem
Bem legal, bem legal. Quem mais está querendo abraçar a Gabriela agora? Ai. Eu sinto muito pela sua mãe. Ai, Mas que homenagem linda que você está fazendo muito pela especial. trajetória e tudo mais, né? E ainda nesse festival, né? Coroando, né? Essa homenagem, super. trazendo tudo isso, É. né? E o que não vai faltar é a experiência, é de sabor, é de ir na casa, do ambiente, né? Aquilo que a gente estava falando, né? Aquela experiência 360. Não é só a gastronomia, não é só o sabor, né? É o olhar, é o cheiro, é o ouvir, né? É isso. É muito bom. Essa vida aqui é para isso, é para a gente fazer as nossas histórias, né? Sim. E aí celebrar com elas também, né? Sim. Ai, muito bom. Muito bom. Gabriela, mas conta um pouquinho para nós, como que surgiu a ideia de você abrir o Quintana? Né? Você comentou aqui nos bastidores, 18 anos já do Quintana aqui em Curitiba, 18. né? Como que surgiu a gastronomia na sua vida e como que a gente foi presenteado com o Quintana nesses 18 anos? O Quintana, ele é um reflexo de algumas crenças. Então, meu histórico profissional, já na época, antes, há 18 anos atrás, né? Antes eu abri o Quintana, 19 anos atrás, eu já tinha lá 20 anos de experiência, né? Quase 20 anos em diversas regiões. E a gastronomia, ela veio como um caminho de comunicação, um caminho de acesso, um caminho de troca de cultura, um caminho de prosperidade, de crescimento, de poder trabalhar com essa troca de pessoas que eu tanto tinha vontade já desde jovem. Então, foi aí que veio gastronomia, acabei indo estudar fora, fiquei, né, durante quase uma década, né, em outros países, outras experiências, depois de volta no Brasil, também em outros estados brasileiros. E aí, quando eu volto para Curitiba, que é a minha terra natal, veio ali meio que unindo um pouco de uma coincidência. Acontece. Unir um pouco de tudo, assim, de cultura, enfim, trazer. Eu queria estar de volta a Curitiba, queria me reconhecer. E as coincidências, as coisas foram acontecendo. Então, em pouco tempo, em questão de, assim, sei lá, 8 meses, eu meio que estava já caminhando para desenhar o Quintana. Em questão de 3, 4 meses, a gente praticamente abriu o Quintana. Foi um processo rápido, que durou menos de um ano, assim, foi quase um parto mesmo, assim, não durou mais do que, assim, 9 meses. O processo que meio que como se fosse destino, era para ser. As coisas foram acontecendo. Foram acontecendo. Na época, assim, também não era um sonho abrir um restaurante, porque eu já tinha feito eu tinha muita experiência abrindo restaurantes e trabalhando com a operação de outros estabelecimentos. Então, era um desafio para mim, assim, será que a gente consegue realmente fazer com que seja um lugar de liberdade, de prosperidade para toda uma comunidade, né? Um lugar que não me prenda, porque eu também não queria me prender a um restaurante. Geralmente, né, restaurante é comum de esse setor de alimentos e bebidas tem tantas demandas que, por muitos anos, ele pode realmente nos prender. E é fácil, às vezes, a gente viver a vida inteira também, né, muito ligado ao negócio, ou muito dependente do negócio. E eu não queria ter essa dependência, eu queria poder né, fazer outros movimentos. Mas daí ali estava tudo disponível para eu experienciar. E eu já tinha uma base, né? Então foi aí que surgiu o Quintana, dessa vontade de trazer todas essas experiências ou esses valores, essas crenças para a prática do restaurante, para que ele tivesse um impacto positivo em todo mundo que faz parte, né? Quem está junto, quem frequenta. E então, agora, 18 anos depois, dá para ver que essa meio que era a genuína intenção de Quintana, né? Que pudesse ser realmente um canal de transformação. Então, a gente consegue transformar, né, como um bom combustível num veículo, ele vai dar um outro rendimento àquela máquina, assim a gente faz com as pessoas, com a energia, com tudo. Então, consegue, fora que tem várias parcerias, né, desde produtores
né, até a ponta final. Sim. Então, a gente consegue trabalhar uma rede muito ampla de setores que, né, permitem que todo mundo seja um pouco fortalecido. Então, o Quintana ele surgiu disso, de uma vontade e uma crença assim, de que dava para fazer, né, as coisas melhores, de que não precisava ser um restaurante, não precisava ser, né, tão mais do mesmo, e pode ser um lugar de muita prosperidade, assim. Sim. Né, seja uma boa fonte. Realmente, o honrado de restaurante, né, a gente às vezes perde, vira um negócio, e aí é outra história. Aí é mais um só. Aí né? E tudo bem, tem seu papel também. Né? As pessoas às vezes precisam simplesmente abastecer. E tá tudo. E também tem o seu. Né? Eu tenho o seu lugar, enfim. Mas o Quintana sempre quis algo a mais. Sim. O brilho nos olhos da Gabriela para contar isso. Apaixonada pelo que faz. Feliz, realizada pelo que faz. Parabéns pela trajetória, Gabriela. Parabéns por tanto amor, por tanto cuidado. O servir, né? Que a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Esse amor, esse cuidado para servir, para ser realmente um diferencial, né? Não ser mais um. Sim. E fazer a diferença na vida das pessoas, né? E carregar, e levar toda essa emoção, todo esse cuidado, todo esse carinho que você tem, né, na mesa, no prato, para as pessoas também poderem experimentar. Parabéns mais uma vez. Muito obrigada, Fran. Vamos fazer um convite, então, Gabriela, para quem 18 anos em Curitiba, se você ainda não conhece o Quintana, agora vai ficar o convite da Gabriela para você conhecer não só o prato do Brasil Sabor, mas todos esses sabores que tem lá, né? Vamos fazer um convite pro pessoal? Com certeza. E é legal que cada dia da semana a gente tem uma inspiração cultural gastronômica. Então, sabores são variados todos os dias. Né, um aroma, um sabor diferente, uma cultura. Então, isso aí garante que você sempre tenha uma experiência diferente e sempre saborosa. E o Quintana está ali, na Avenida do Batel, 1440. Nós ficamos bem ali onde desemboca a rua Silveira Peixoto, que tem ali o Hotel Food Jazz. Então, estamos ali bem próximo ao Castelinho do Batel. E a gente abre todos os dias. Quem abre todos os dias, vou dizer, um dia você tem que ir lá, pelo menos, seja um domingo ou na semana. Eu deixo o convite para você vir ter uma experiência com a gente, seja provando esse prato Brasil Sabor, que está maravilhoso, ou todos os outros nossos pratos que a gente tem. Seja muito bem-vindo. E eu também estou sempre por lá. É muito legal a gente trocar histórias, né? Às vezes tem pessoas que ouvem que tem alguma história também para partilhar. Sim. Às vezes tem até, né, volta e meia chega alguém, olha, eu produzo feijão, eu soube que você gosta de feijão. Eu tenho, né, grãos, eu tenho uma quantidade assim, às vezes são feijões que a gente não consegue mais ter acesso, e de repente você tem lá um feijão super diferenciado, que você não só tem acesso, mas distribui para um monte de outras pessoas. Então, às vezes alguém fala, que legal, eu tenho um produto diferente, poderia ter no restaurante. Essas trocas são muito legais, porque aí a gente fomenta muito essa cultura alimentar, né, que a gente tem, que é tão valiosa, brasileira. Acho que é um dos nossos grandes privilégios, né, de brasileiro e paranaenses, então vamos honrar por isso. Sejam bem-vindos ao Quintana. E Fran, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez, Gabriela, por aceitar o nosso convite, agradeço pelo papo, né, e fiquem ligadinhos aqui nas redes sociais da Brasel para acompanhar todas as movimentações, todas as novidades.